Nesse vídeo eu quero continuar falando sobre o problema da criança interior ferida, e tudo isso que eu falar aqui nesse vídeo veio de uma série do John Bradshaw que chama Homecoming, que é basicamente Volta ao Lar, como resgatar e recuperar sua criança interior. E ele parte da premissa que grande parte da crueldade, da violência que nós vemos por aí no mundo são tudo problemas, como que a criança interior ferida está na raiz de grande parte dos problemas que nós temos. Tanto em relação a vício em substâncias, em pessoas, que nós somos também viciados em pessoas, Tentamos nos encontrar por meio delas. Problemas de violência, crueldade, são tudo sintomas de uma criança interior que está ferida dentro de você. Esse vídeo que você está vendo agora é um complemento, uma continuação de um vídeo anterior que eu fiz, também sobre uma série do John Bradshaw, que chama A Crise na Família. Então, caso você não tenha assistido, clica aqui nesse cardzinho que você está vendo aqui, para você assistir esse vídeo, porque ele fala sobre como que muitos de nós fomos criados em ambientes familiares disfuncionais. E isso não é uma exceção, uma raridade. É muito comum que todos nós tenhamos passado por algum tipo de disfuncionalidade. É mais comum do que nós pensamos. Então, muitos de nós fomos criados nesse estilo de parentação, que é abusivo, que causou essa intensa repressão emocional e essa supressão da sua autoexpressão, que você não tinha essa liberdade, essa segurança de você sentir o que você estava sentindo, de você expressar o que você pensava, o que você percebia, você expressar seus sentimentos e falar sobre os seus problemas com as pessoas próximas de você. E isso infelizmente é uma raridade ainda nos dias de hoje. E quando você é criado nesse ambiente disfuncional, em que você constantemente estava alerta para ameaças no externo, o que acaba acontecendo como consequência é que você perde o contato com o seu mundo interior. Como a sua atenção está sempre focada na ameaça externa, naquela pessoa que é disfuncional, abusiva, autoritária, você passa a não mais prestar atenção ao seu mundo interior emocional, sendo que esse é o seu eu mais íntimo, mais essencial. É justamente por isso que muitas pessoas nos dias de hoje não sabem o que elas sentem, nem sabem o que elas querem, Porque elas estão sempre se adaptando às necessidades e às exigências de outras pessoas. E isso é um padrãozinho que nós herdamos justamente da nossa infância. Então, quando você vive em um ambiente disfuncional, toda a sua atenção fica voltada para fora. Você fica preocupado, em alerta para os possíveis ataques de raiva, estresse e conflito ao seu redor. Dessa forma, você perde o contato com o seu mundo interno. E isso é a definição de codependência, basicamente, que é alguém que não sabe o que quer, sente e o que ela deseja. Então, nessa série do John Bradshaw sobre a criança interior, qual é a definição dele sobre do que é a criança interior, Olha o que ele fala. Ele fala que a criança interior se compõe de seus verdadeiros sentimentos, vontades e necessidades. Crianças são naturalmente presentes com as suas emoções e enxergam o mundo com entusiasmo e alegria. A alma da criança é perdida enquanto tenta se adaptar ao ambiente hostil e abusivo. E ele fala que grande parte desse trabalho para curar a criança interior trata justamente de você entrar em contato com os seus sentimentos verdadeiros, com os sentimentos originais que foram reprimidos. Esse é o trabalho que o John Bradshaw ele dá um nome para esse tipo de trabalho, que é o trabalho com a dor original. Trata-se de você acessar aquelas energias bloqueadas, congeladas do seu passado e se dar a permissão de senti-las para que elas sejam liberadas, basicamente. Por isso mesmo, a descoberta da verdade sobre a sua infância é fundamental para o seu processo de cura. E olha o que a Alice Miller, que é uma psicóloga que eu também cheguei a comentar no vídeo passado, fala a respeito disso, A verdade sobre a nossa infância está guardada em nosso corpo e vive profundamente em nossa alma. Nosso intelecto pode ser enganado, nossos sentimentos podem ser enganados e manipulados e nossa percepção pode ser prejudicada pela vergonha e confusão, mas a nossa alma nunca esquece. E pelo fato de sermos um corpo e uma alma, algum dia o corpo apresentará o débito, a conta que temos que pagar. A criança interior perdida e ferida está somente escondida. Nosso eu interior não irá parar de nos atormentar até que paremos de nos enganar e reconhecemos a verdade. Então isso que a Alice Miller falou é fundamental para o nosso processo de cura, porque a nossa alma, lá no nosso eu mais íntimo interior, sabe de tudo que a gente passou e que a gente não vai conseguir nos enganar, nos autoiludir, fingindo que certas dores não existem dentro de nós, e que esse conhecimento, essa verdade sufocada sobre as nossas dores continuarão
tentando, né? É como se constantemente o nosso corpo estivesse falando, tipo, meu, preste atenção aqui, sabe, em mim. Preste atenção nesses sentimentos que você nunca quer olhar. Conheça a verdade do que aconteceu a você, sabe? Conheça a verdade sobre como você se sentiu lá atrás. O que nós continuamos fazendo? Nós continuamos ignorando as mensagens do corpo. Nós continuamos ignorando, sufocando a verdade sobre a nossa infância, sabe? A verdade que está armazenada no nosso corpo, né? Que nem a Alice Miller fala, o corpo é o guardião de toda a nossa verdade. E continua comentando, né, sobre o impacto que o tom emocional que a gente viveu exerce nas nossas vidas. E sobre como, né, que nós, enquanto crianças, realizamos como se fosse um download emocional de todas aquelas emoções que eram predominantes naquele sistema familiar. Quando nós somos pequenos, nós somos basicamente como esponjas que absorvemos toda essa carga de estresse, tensão e das emoções que estavam mais predominantes naquela família. Então olha o que ele fala, né? Ou algumas outras coisas. Que de todos os ambientes, aquele que mais molda a personalidade é o ambiente invisível, a atmosfera emocional em que a criança vive durante os anos críticos de seu desenvolvimento, que é dos 0 aos 7 anos de idade, principalmente. As crianças se tornam o ambiente emocional que provemos a elas. Por isso que o desenvolvimento emocional dos pais é algo crítico na formação da personalidade da criança. Outra coisa, né, é o Bruce Lipton, que é um outro autor também, ele fala, né, que as crianças pequenas cuidadosamente observam seus ambientes e fazem o download dos comportamentos e sentimentos fundamentais dos pais. Tais informações e energias vão diretamente para o subconsciente e tais impressões acabam nos governando pelo resto de nossas vidas, até que possamos ganhar consciência dessas programações e reprogramá-las por novas. E que, todas essas dores que não foram realmente curadas e processadas da sua infância, dessas dores emocionais, os traumas, é como se a gente constantemente ficasse revivendo essas mesmas emoções, replicando elas em nossa vida adulta. Então, certos eventos, a gente começa a atrair certos eventos, certas pessoas que disparam em nós essas mesmas emoções não resolvidas, para que, finalmente, enquanto adultos, a gente possa liberar isso e processar isso de uma vez por todas. Então, até aquela frase do Jung, né, que o que nós não enfrentamos em nós mesmos acaba voltando como destino, e aqueles que não aprendem sobre os fatos desagradáveis da vida acabam fazendo com que a consciência cósmica universal traga essas mesmas coisas de novo, sabe, pra nós. Então é como se a gente constantemente vivesse no passado, sabe, refém dessas emoções que não foram abordadas, curadas e processadas. Até que a gente realize de fato esse trabalho com essa dor original, com essa dor primária, com esses sentimentos mais de dor que a gente vivenciou na nossa infância, a gente não consegue mudar de vida, a gente sempre fica preso nesses mesmos sentimentos familiares de sofrimento, sabe? Constantemente atraindo situações parecidas e similares. Eu quero começar também fazendo uma introdução sobre o que é trauma, né? Trauma é toda experiência de vida, seja ela intencional ou não, que causa feridas emocionais a uma pessoa. Como o Dr. Gabor Maté explica, né, o trauma ocorre quando somos incapazes de liberar energias bloqueadas, de nos mover de forma plena pelas reações físicas, emocionais à experiência dolorosa. Trauma não é o que nos acontece, mas o que retemos dentro de nós na ausência de uma testemunha empática. E o que acontece quando nós experienciamos trauma? Basicamente, o trauma afeta profundamente a nossa autopercepção. O trauma nos afasta da nossa verdadeira identidade. O trauma nos altera, passamos a não ser mais quem nós verdadeiramente somos. A principal forma como nós experienciamos trauma é através de nossos pais, das pessoas que mais estiveram próximas a nós, né, durante o nosso crescimento. E sabe qual que é a maior das feridas? A ferida mais profunda que uma pessoa pode receber durante toda a sua vida é a ferida de ter o seu ser rejeitado, a rejeição do seu eu autêntico por parte dos seus guardiões, sabe, por parte dos seus pais. Essa é uma das feridas mais profundas que uma pessoa pode ter. Eu disse que o trauma, né, acaba impactando profundamente, de uma forma muito negativa, a nossa autopercepção, nos afasta da nossa autenticidade, da nossa essência. Por quê, né? Porque a exposição, né, quando uma criança ela vive com o seu eu sendo rejeitado a todo momento, por várias situações, o que acaba acontecendo? Ela acaba internalizando um sentimento profundo de vergonha. Essa é a ferida espiritual, a ferida da vergonha tóxica, que é quando você internaliza um sentimento de vergonha. E a vergonha passa a ser a sua identidade agora. Você tem uma identidade fundida, né, com esse sentimento de vergonha.
E ela passa a te assolar, te assombrar essa vergonha durante toda a sua vida. Então, constantemente você se sente inadequado, que tem alguma coisa falha, errada com você. Essa é a ferida espiritual. O John Bradshaw fala que esse é o pecado original, é essa vergonha tóxica. Esse sentimento de vergonha é uma ferida muito profunda que você internalizou, sabe? Pela constante rejeição do seu eu autêntico. E existem formas de você soltar, né, de você liberar essa ferida emocional profunda. Que justamente esse é o intuito com o trabalho da dor original, trabalho com a criança interior, trabalho com a sombra, sabe? Tudo são termos, né, que se referem a esse processo de cura, de você se tornar inteiro de novo, sentir a sua plenitude, se autoaceitar, viver na sua autenticidade, sabe? Não mais incorporando um personagem, se adaptando a exigências, as expectativas das outras pessoas, querendo, né, incorporar um personagem para agradá-las e nunca realmente sendo quem você verdadeiramente é. O John Bradshaw, ele continua falando que basicamente nós tentamos, né, enquanto adultos, pelo fato da gente sempre estar negando, né, não querendo olhar para essas coisas, as nossas feridas, como que nós lidamos com esse sentimento de vergonha tóxica, de inadequação? Nós temos duas formas principais. Uma delas é você tentar se tornar um super-humano, que são aquelas pessoas que são muito perfeccionistas, que tentam ter sucesso a todo custo, que tentam provar a si mesma a todo momento que elas são boas o suficiente por meio das suas conquistas. Então, o que está motivando essa pessoa a muitas das vezes agir dessa forma? É um sentimento muito profundo de vergonha, sabe? De que ela se considera inadequada por dentro. Então, essa pessoa ela acredita que ela só vai ser valorizada e amada por meio das suas posses, por meio das suas conquistas, por meio das ações que ela realiza, sabe? Então por isso que ela está sempre nesse movimento crônico de fazeção o tempo todo. Tentando se ter uma super-humana. É uma forma de compensação a esse sentimento de inadequação. E uma outra forma como nós costumamos lidar com esse sentimento de inadequação, de vergonha tóxica, é nos tornando sub-humanos também, né? Que é quando o polo oposto, que é quando a pessoa ela cai em eu não sou, a vida é uma merda pra mim, eu não sou boa o suficiente, e ela começa a se vitimizar, começa a se lamentar, começa a ficar numa mentalidade de apatia, inércia, de vitimismo. Então ela se torna um ser, se considera um ser inferior e fica assim o resto da vida, basicamente. Então uma pessoa com vergonha tóxica é dividida internamente e precisa criar um falso personagem para esconder seus sentimentos de vergonha tóxica, de se sentir falha e defeituosa. Ela pode partir para dois caminhos: tentar tornar-se uma super-humana, sendo perfeita e controladora, ou sub-humana, em que perde o interesse pela vida e pelos relacionamentos. E que a vergonha é o principal motivador dos grandes realizadores, sucesso, e dos poucos realizadores, fracasso, transformando a pessoa num fazer humano ao invés de um ser humano. Ela, que eu disse, né? Ela acredita que sem essas medalhas, sem essas conquistas, eu não vou ser valorizada por quem eu sou, não vou poder nunca ser amada por quem eu sou. Porque o meu valor vem do que eu faço. Eu não sou amada, minha essência é falha e defeituosa. Eu só sou amada pelas ações que eu represento e eu atuo no mundo, sabe? Então essa é a consequência principal do trauma, sabe? Ele coloca esse sentimento de vergonha tóxica, essa ferida espiritual muito profunda, que fere o nosso senso de dignidade, de integridade. A gente acaba internalizando esse sentimento de vergonha tóxica, de inadequação, e a gente passa a acreditar que nós somos isso. Só que a gente não percebe que isso é uma ferida, são feridas que nós recebemos. E que a sua essência é muito maior do que todos esses sentimentos, a sua autenticidade. Você não é definido por essa vergonha. É apenas uma emoção, um bloqueio, sabe? Um trauma que está entalado. Advinda de traumas que você acabou recebendo ao longo da sua criação, do seu desenvolvimento como pessoa. E que é possível você se libertar disso. Um dos grandes problemas em você ter esse sentimento de vergonha tóxica é que você nunca se permite ser vulnerável e ser visto pelos demais. Então você sempre está se escondendo os seus sentimentos. Você vive constantemente nesse sentimento de vergonha. Então você tem vergonha do que você sente, você tem vergonha do que você pensa, você tem vergonha de quem você é. É um estado de ser permeado pela vergonha, pela inadequação. E justamente você começa a ter medo que as pessoas vejam que você possui esse sentimento de inadequação e de vergonha. Então o que você faz? Você aí, a partir daí, começa a atuar no personagem, sabe? Tentando fingir ser uma pessoa que você não é, se apresentando de uma certa forma como você acha que as pessoas vão te aceitar, como você gostaria que as pessoas te vissem. Enfim, você começa a construir a fachada, o personagem.
que não tem nada a ver com o que você realmente sente lá no fundo sobre si mesmo, né? Tem até essa imagem que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores meus, né? É uma imagem que está no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, que é basicamente essa divisão, né? Que todo ser humano acaba tendo dentro de si, entre o personagem, a fachada, a performance que ele apresenta no mundo exterior, que é como que você gostaria de ser visto, sabe, pelos outros, a imagem que você quer transmitir aos outros, e o seu eu mais íntimo, o seu verdadeiro eu, né, que é composto pelos seus sentimentos mais predominantes, o que você realmente, como você realmente se sente sobre você mesmo, como que eu me sinto, sabe, lá no fundo, honestamente. Quando eu paro de tentar colocar a fachada do personagem, como que eu me sinto lá no fundo. E é justamente por isso que o trauma e a vergonha tóxica que ele produz, que acaba internalizando em nós, é a ferida emocional, é o pecado original que o John Bradshaw comenta, né? Porque a nossa essência acaba sendo contaminada, fundida com esse sentimento de vergonha. E a gente passa a acreditar que a nossa essência é defeituosa. E a gente fica preso no personagem, tentando ser uma pessoa diferente de quem nós somos, porque nós acabamos acreditando que nós somos essa falha, esse sentimento de defeito. Mas aí que tá, sabe? Isso são apenas feridas emocionais que foram colocadas, que foram introduzidas e marcadas em você. Mas elas não são a totalidade de quem você é, sabe? Não são quem você é de fato. Você só precisa saber como processar essas feridas e botá-las para fora. Você só precisa aprender a como liberar essas energias e esses sentimentos de vergonha, como liberar esses traumas. Conforme você for fazendo isso, você vai percebendo que, eu posso ser quem eu sou. Eu não sou esse sentimento de vergonha. Eu sou muito maior, muito mais expansivo do que eu imaginava ser. E eu não preciso mais ficar aparentando ser uma pessoa que eu não sou, tentando ficar preso nesse personagem, impressionando os outros. Porque eu sou bom o suficiente. Foram apenas experiências que me convenceram, que eu vivenciei ao longo da minha vida, que me convenceram que eu não sou bom o suficiente, mas na verdade eu sou. E é justamente por isso que eu falo tanto sobre a importância do sentir e de você parar de se auto-abandonar, né? Qual que é a maior forma de auto-abandono? É você abandonar as suas emoções, é você não ficar presente com elas. Porque imagina, se você ficar constantemente rejeitando os seus sentimentos, você já tem sentimentos de vergonha dentro de você e você fica sempre em um relacionamento de adversidade e de inimizade com ele. Você sempre fica se batendo por ter esse sentimento de vergonha. O caminho para você sair disso é justamente o contrário, é você honrando esse sentimento de vergonha. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, é você, ao invés de resistir a ele, ao invés de rejeitar esses sentimentos, você aprender a senti-los. Toda vez que você sentir basicamente esse sentimento de inadequação, de vergonha tóxica emergindo, né, surgindo dentro de você, não tente afastá-lo, se livrar dele ou tentar, por que eu tô me sentindo assim, começar a se julgar. Suspenda tudo isso e tente acolher esse sentimento. Se permita vivenciá-lo, se permita senti-lo. Comece a fazer amizade com esse sentimento. Receber com amor esse sentimento e se permitir senti-lo, honrando esse sentimento. Ao invés do auto-ódio, se dê esse amor quando você está se sentindo e experienciando essas emoções. É aí que você vai transformando elas. É com base nesse acolhimento, nessa receptividade, sabe? De você se permitir sentir esses sentimentos. Em relação ao que eu disse anteriormente sobre a importância de sentir os nossos sentimentos, qual que é o principal obstáculo, qual que é a principal forma de fuga, né, de evitação, de negação que nós costumamos a usar, né, além dos vícios, né, de você se viciar em pessoas, substâncias, como forma de você evitar trazer consciência para esses sentimentos traumáticos e de inadequação e de vergonha dentro de você? Qual que é a maior forma como nós fugimos das nossas emoções? E pasmem, né, mas é através dos nossos próprios pensamentos. Então a gente ficamos viciados na intelectualidade, em pensar. O vício em pensar é um dos vícios mais predominantes que nós temos. Então nós não paramos de pensar o tempo todo. Todos esses pensamentos são uma forma de você sempre estar evitando trazer atenção para o seu coração, para como você realmente se sente. Pensamentos são tudo distrações. São formas de fuga da realidade do seu mundo interno e emocional. Então é o vício em pensar e a recusa em sentir. Uma forma que utilizamos para evitar e negar nossos traumas é a evitação da maestria emocional e fazemos isso pelo vício cognitivo. A neurociência já mostrou que primeiro nós sentimos antes de pensar. Todo pensamento e ação vem de um sentimento, porém ignoramos isso. O mundo inteiro é viciado na cognição.
A maior parte da autoajuda trata-se de querer mudar o que você pensa, o que é uma perda de tempo. Você não pode mudar seus pensamentos até que mude os seus sentimentos. Os vícios cognitivos são mais uma forma de evitar escapar de nossos sentimentos, vivendo sempre no domínio mental. Pensar é uma maneira de evitar sentimentos. Toda a lógica, todo o pensamento e tudo o que fazemos vem dos sentimentos. Todo mundo ensina você a pensar melhor, mas ninguém ensina você a sentir melhor. Esse é o grande problema na humanidade. O vício em pensar, que inevitavelmente gera negação e autoilusão. Justamente por isso que os sentimentos profundos de trauma e vergonha tóxica não podem ser curados com mero pensamentos positivos. Né? Tipo, pense positivamente, pensamentos positivos. Não, porque essas feridas emocionais são muito mais profundas, são energias que estão travadas, congeladas no seu corpo, energias traumáticas. Então é através do corpo que você precisa soltar isso. Você entrando em contato com essas emoções, se permitindo vivenciá-las, se permitindo com que elas passem para fora, fluam através de você. Que elas saiam do seu corpo, sabe? Não é simplesmente ficando pensando positivamente. É um trabalho emocional e não mental, não lógico, não de intelecto, sabe? Então como saber se eu tenho uma criança interior ferida, né? Tem alguns sintomas que ele comenta aqui. Por exemplo, se você tem algum tipo de vício, se você tem desconfiança em pessoas, junto com a necessidade excessiva de controle e aprovação, o medo de você ser abandonado, ter esse medo constante em sua vida, dificuldade de saber o que quer, medo de experiências novas, medo da raiva, medo de dizer não, dificuldade de identificar o que você está sentindo, dificuldades em expressar seus sentimentos, sente-se responsável pela felicidade dos pais, não se sente confortável em situações sociais, medo de errar, medo muito competitivo, a codependência, que é quando você acredita que a sua felicidade depende de algo lá no externo, no exterior, que você acha que existe algum salvador, alguma salvadora que irá te preencher, sabe? Alguma coisa, alguma pessoa. Então você é codependente, você não desenvolve esse preenchimento interno, sabe? Você fica sempre buscando lá fora. É a distorção de pensamentos. Então é você sempre ficar distorcendo a realidade, o que está acontecendo, sabe? Isso é um sintoma de trauma também. Sentimento de vazio interior, que é como se sempre estivesse algo faltando na sua vida e você sempre está buscando alguma coisa lá fora, tentando várias coisas, mas nunca se sentindo preenchido, completo internamente. Então tudo isso são sintomas de que você talvez tenha uma criança interior ferida. E eu diria que todos nós temos, sabe? Ninguém sai ileso a traumas na vida, ninguém sai ileso a certas feridas. Todos nós passamos por situações difíceis e o que importa nesse processo é você agora, enquanto adulto, sabe, se responsabilizar por isso. Não é uma questão assim de você culpar, cair em vitimismo pelo que aconteceu a você. Todos nós passamos por essas situações. Alguns, né, passam por situações mais difíceis, outros nem tanto. Mas todos nós passamos por sofrimento. E o que é mais importante é o que você irá fazer com o que fizeram com você. Como que você irá, responder a isso, ao seu passado. Como que você irá responder a essas feridas? Você tem duas opções somente. Ou você investe no seu autoconhecimento, aprende sobre o que é trauma, sobre diferentes formas de tratar trauma, sobre processos terapêuticos, né, que funcionam, que possam ajudar você nessa cura emocional. Lembrando que esse é um trabalho muito mais emocional e não tanto de mentalidade, sabe, de pensamentos positivos. Você realmente querer buscar conhecimento em relação a essas dores que você enfrenta. Por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui no meu canal, assistiu o vídeo passado, você já tem essa informação, sabe? E agora, o que você irá fazer com tudo isso que você aprendeu, né? Querer saber sobre pessoas que passaram por um processo parecido com o seu, que vivenciaram essa mesma situação, sabe? De se sentir inadequada, falha, tóxica, miserável e conseguiram superar isso, porque você não está sozinho nessa. Isso é uma coisa que a mente começa a criar, sabe? Eu sou o único que possui essas coisas, eu sou o único que se sente dessa forma, mas não é verdade, sabe? Então você buscar esse conhecimento, esse material, sabe? De pessoas que passaram por esse mesmo processo de cura emocional, de cura de traumas. Alguns eu já indiquei, né? Eu recomendo os livros da Alice Miller, recomendo o livro Deixar Ir, do David Hawkins, recomendo Uma Voz Sem Palavras, do Peter Levine. São esse tipo de conteúdo que você tem que assimilar, sabe? Se familiarizar.
Porque a cura tá nesse processo que eles ensinam, assim, de você ganhar consciência do seu mundo interior emocional, se conectar com suas emoções, se permitir sentir essas dores, conhecer sobre diferentes processos terapêuticos, né, que sejam informados sobre trauma, que sabem sobre o impacto dos traumas na nossa vida e que trabalham nessa linha, né, de dissolver esses traumas. Então, por exemplo, abordagens, né, somáticas de psicoterapia, de terapia, que o Peter Levine explica, por exemplo, né, experiência somática, ou a investigação autocompassiva do Gabor Mate. Tem muitas modalidades diferentes assim que trabalham justamente em você liberar essas energias, sabe? O próprio Deixar Ir do David Hawkins, método Sedona, enfim. Eu recomendo que você não tenha medo, se dê essa chance de testar essas modalidades diferentes assim de cura, ou pegar um terapeuta, sabe, um psicólogo que foque, se especialize, né, no processamento, né, emocional, de como tem esse conhecimento sobre trauma, que não fique somente só no mental aqui, no verbal, mas te guie nesse processo de acessar essas emoções ocultas da sua infância. Então isso são coisas, é nesse caminho que você vai percebendo, realizando a cura. E como exercício prático aqui, para complementar esse vídeo, para você aplicar todo esse conhecimento, porque, para a cura não basta simplesmente, para que a cura aconteça, não basta simplesmente você ficar absorvendo conteúdos e nunca fazer nada, nunca trazer consciência para suas emoções e para suas dores. Então, com esse intuito, para você praticar isso, como que é isso na prática, né? Eu vou deixar aqui 2 meditações guiadas que eu recomendo como lição de casa, como exercício prático para esse vídeo. Então eu vou fazer você trazer consciência a certas coisas que te incomodam em si mesmo, que você rejeita, que você não gosta, que você sente vergonha, inadequado, e que você se permita sentir esses sentimentos, que você se dê esse amor e comece a abraçar essas partes que você rejeita. Então é justamente esse o processo que vai levando à cura, sabe? Não é com base na auto-rejeição, em você ficar se atacando, se condenando, se batendo, é mais em você acalentar esse sofrimento, se dar esse amor, sabe? Começar a se auto-aceitar totalmente. Que essa é uma das coisas mais difíceis que a gente realiza na nossa vida, né? Se auto-aceitar totalmente. Mas esse é o caminho, basicamente. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo com outras pessoas. Não deixe de comentar aqui qual foi o seu principal aprendizado. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui também. Eu também tenho 2 cursos que eu te conduzo nesse processo de liberação emocional, de você soltar, né, se desapegar dessas emoções que você continua carregando do seu passado. Um deles é o Libertação do Passado e o outro é o do Medo ou Destemor. Ambos esses cursos são baseados na técnica de Deixar Ir do David Hawkins, no método Sedona. Eles focam em você soltar essas energias presas, mal resolvidas do seu passado. Então, caso você queira ter esse acompanhamento meu, de fazer essa limpeza, essa faxina emocional, soltando todas essas bagagens emocionais velhas que te prendem, que te fazem ficar inibido, contido, eu recomendo que você dê uma olhada nesses cursos que vão estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então desejo um ótimo dia, uma ótima noite pra você e até o próximo vídeo, fechou? Tamo junto!